Meio-dia e 13, 123 horas, o sequestro que parou o Paraná. A polícia do Paraná passava por um momento histórico. Com negociações esgotadas, no quinto dia acontecia a entrada tática da polícia. Foram 40 segundos que definiram destinos. 30 anos depois, a história é relembrada pela Tarobá, a única emissora a exibir ao vivo o momento crucial que libertou as vítimas do cativeiro. As sirenes soaram pela última vez em frente à casa da rua Paraná 190, em Marechal Cândido Rondon, pouco antes das 7 da manhã do dia 29 de abril de 1995. Ao vivo, Gelson Negrão dava voz às cenas, que pareciam arrancadas de um roteiro cinematográfico. Tá acontecendo. Esta é a quinta explosão sucessiva. São 6 horas e 51 minutos. A menos de 60 segundos, um grupo de aproximadamente 30 homens, armados inclusive com escudos, entraram mais uma vez no quintal da casa, que fica na Rua Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós imaginamos ainda que na entrada da residência eles pudessem anunciar que iriam se entregar. Mas ao contrário, nós fomos recebidos a tiro. E deu aquela explosão, e barulho, tiroteio, e eu levantei no susto. Eu lembro que tinha muito agito, assim, muito barulho, não consigo, detalhes, porque eu tinha só 7 anos. Mas um detalhe que me gravou muito foi que eu lembro que um policial me puxava da cama e alguém me segurava, deitado na cama. E um policial de cima, assim, de pé me puxando. Quem te segurava era um sequestrador. Era um sequestrador. Que, de um momento para o outro, parou de me segurar, né? O policial conseguiu me puxar dele. Também não vi nada que aconteceu com ele, não tenho memória nenhuma disso. Mas foi que morreu na cama ali. Acredito que sim. Anos de experiência colocados à prova, dias de estratégia, horas de expectativa e 40 segundos de ação. Uma veraneio da Polícia Civil já foi colocada no portão de acesso ao jardim. As explosões sucessivas, com intervalos de 5 segundos, aconteceram principalmente na parte frontal da casa. Os disparos continuam no interior da casa, do lado esquerdo, movimentação em frente à casa. Já houve a invasão, ela está confirmada. Estão comemorando. A polícia comemora. Muita vibração entre os comandantes da operação. Mais uma vez, a lona plástica que tapava a frente. O sinal de positivo de um dos comandantes da Polícia Militar evidencia um provável sucesso desta investida, que durou menos de 5 minutos. A veraneio está lá dentro. Expectativa para aqueles que possam sair, já não se ouve mais o barulho dos tiros. A ocupação ao interior da casa foi tão rápida quanto o programado durante os
simulados. Sinal de positivo também de um dos comandantes da operação. Atenção, uma criança está sendo levada neste momento para a primeira ambulância. Acompanhada por um médico, uma criança já está no interior da... É a criança de 9 meses a princípio. Uma outra veraneio azul da Polícia Civil também está deixando o local em altíssima velocidade. E as informações extraoficiais dão conta de que estas vítimas, caso elas... Um terceiro veículo está deixando agora o local em altíssima velocidade também. Primeiro a ambulância com uma criança. Nós não temos a versão oficial ainda, mas a impressão é de que se trata de Natália, a pequena de 9 meses. Depois saíram outros 2 carros da Polícia Civil. Uma segunda ambulância está sendo colocada. Uma mulher e uma criança. Outra criança. Os 2 garotos. O rompimento das portas, né, que foi feito, a porta da frente e a porta do fundo, até a entrada lá dentro. O resgate do refém, a troca de tiro que houve, eles atiraram na última porta, quando a gente estava entrando no quarto, foi atirado no escudo, eu estava parado em cima na porta, eu era o primeiro substituto, né, das 2 equipes que estavam entrando, né, de ser atingido no batente da porta com um tiro de 12, né, você vê os estilhaços voando em volta, e você ter que entrar logo na sequência, né, tudo isso aí, e aí resgatar os reféns, tirá-los de dentro, levar para fora, 40 segundos, foi contado todo o tempo. A pessoa, né, o coronel Iranil, que fez toda a parte de granada lá de fora, fez a parte dissuasiva de explosões de granada, juntamente com o soldado Aires, né, que fez a parte dos fundos, que trabalhava comigo na minha equipe, né, e aí a saída dele, a subsequência, né, toda essa contagem de tempo mais o coronel contou. Então foram 40 segundos, da entrada nas portas até a retirada dos reféns. Então, eu falei, é rápido 40 segundos? Não. É muito tempo. E a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque o Cândido Manuel da Silva Oliveira era o secretário de Estado, como é que é? De Segurança Pública do Estado. Então ele veio e falou com a gente, ó, vocês ficam... É aquela história de querer tranquilizar você, né? Vocês ficam tranquilos, nós estamos estudando, vamos ver o que vai ser, mas qualquer atitude extra ou drástica que a gente for tomar, a gente vai passar para vocês, né? Mas não passaram. Não passaram. Você sabia da invasão? Não sabia. Eu fiquei sabendo na hora que eu vi aqueles policiais lá com escudo e coisa em corredor entrando lá para dentro. Aí estava a promotora Vera ainda, que acalmava a gente bastante ali também. Eu olhei para ela assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí eu pus a mão na cabeça e daí só ficamos aquela barulheira, começou aquele tiroteio, bomba para cá e bomba para lá. Então, é muito tenso isso, né? Eles estavam se preparando, eles fizeram muito estudo, segundo eles, né, de como invadir, estudaram bem a casa, fizeram uma maquete da casa na saída aqui para Toledo, para saber como essa porta abre assim, essa porta abre assado, como entrar lá. Então eles, não posso dizer para você que eles não estavam super preparados, mas olha a tensão, um monte de gente dentro de um quarto, invadir, 3 bandidos armados. Eu estava deitada, recém levantando, porque meu marido falou bem assim, ó, hoje de manhã eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque o Roberto Biagi, que é um médico, ele entrou na casa e pediu para todo mundo usar branco. E daí, a hora que começou o tiroteio, eu falei assim pro Coelho, meu Deus, e as crianças? Eu só pensava nas crianças, sabe? As imagens do desfecho só foram capturadas pela Tarobá. Os ouvidos atentos oportunizaram a exclusividade. Essa parte vai ser difícil. Desculpa. Isso tá tão vivo ainda, cara, que
Eu consigo sentir o cheiro da bomba, o cheiro da pólvora do que aconteceu naquela manhã. Mas vamos lá. Um policial de alta patente, na sexta-feira à noite, vendo o nosso cansaço, porque do lado de fora a gente já não aguentava mais aquela situação, aquilo também já estava muito cansativo para a imprensa, já estava estressante para a gente. Do lado de fora, ele viu o nosso cansaço, aí ele passou por mim, pouco depois das 10 horas da noite, eu estava na calçada, e ele disse assim, e aí menino, bateu no meu ombro, tá cansado? Eu disse, nossa, não aguento mais, e disse o nome dele, não estou aguentando mais, esse negócio não vai acabar não? Aí ele falou assim, não durma essa noite, hein? Eu falei, o que vai acontecer? Ele falou, não durma essa noite. E foi embora. Quando ele disse, não durma essa noite, eu falei, bingo, é a letra. Passei a mão no rádio, achei um telefone fixo que a gente instalou. Nós instalamos um telefone fixo no pé da árvore, pedimos uma linha, instalamos um telefone fixo no pé da árvore para poder falar com a televisão. E aí liguei para o meu chefe e disse para ele assim, recebi essa informação. Aí ele falou, vai acabar. Vai acabar e você não prega o olho, você vai ficar aí. E eu fiquei com aquela informação. Bom, 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 aquela confusão toda. O Zé sobe no praticável para poder mostrar e consegue mostrar um pouco da confusão do outro lado, já a fumaça tomando a frente da casa. E aí vem ali 2 ou 3 policiais e balança o praticável e diz assim, desce daí, sai daí, você não pode ficar aí. E o Zé Teixeira com a câmera vai descendo do praticável ao vivo, cara. A essa altura, nós já estávamos no ar. Nós já estávamos no ar para Tarobá. A Band acabou entrando depois, porque estava, sei lá, com um programa qualquer no ar, eu não me lembro o que era, mas a Tarobá já estava no ar. E os colegas da imprensa, com todo respeito, principalmente os colegas de televisão, estavam descansando, estavam no hotel dormindo. Quando souberam da confusão, o desfecho já estava pronto. Eu me sinto muito privilegiado de ter descoberto, indicado a notícia, mas de ter servido a um profissional que eu amo muito. Eu aprendi muito, eu sou muito fã do Gelson. E naquela hora, eu estava mais ou menos como um produtor, uma abelha, buscando informações e abastecendo o colega para que ele também não esmorecesse. E como ele foi escolhido para ficar naquele momento, para o ao vivo, coube a mim, como repórter, me tornar um bom assessor, um bom colega. E nós nos tornamos bons amigos depois disso. Porque nos ligamos também pela tragédia, né? Que não aconteceu, graças a Deus. Mas naquela hora eu estava no aparato, no apoio, dando a força, estava bem pertinho, fiquei pertinho dele na narração toda. Surgia alguma coisa, eu falava e acompanhei bem de perto. Entrei no time dos colegas que não apareceram tanto naquela hora. Cinegrafistas, gente aqui na redação, pessoas do apoio. São muitos anônimos, entre aspas, que deram um aparato para que ele e quem estava aqui na redação ancorando pudesse contar para o mundo essa história. E nessa hora eu estava pertinho e tenho muita gratidão por isso. A imagem que eu tenho, sabe, é os policiais saindo, entrando naquele ônibus e assim, sabe, empunhando a mão e falando que deu tudo certo. Essa é a imagem que eu tenho. Quando eu vi, num momento assim, que aquele policial que aparece assim, com a arma na mão e fazendo assim, entendeu? Que deu certo. Naquela hora eu imaginei, conseguiram, entendeu? Aí ele saiu daquela forma assim, então aquilo deu uma certa calma, mas uma tensão. Será que machucou alguém ou não, né? Mas aquele momento eu tive certeza assim de que a ação tinha dado certo. O doutor Lino Lopes, da Polícia Civil. Que informações o senhor pode nos adiantar, doutor Lino? A única coisa que eu posso dizer é que os 3 sequestradores foram mortos. Foram 3 sequestradores que foram neutralizados, né, nessa situação. 2 irmãos e um amigo deles. Aí a Leina Martin, que foi a refém, que acabou sendo baleada. Esse marginal, que era o chefe da quadrilha que estava deitado no chão, acabou sendo atingido de uma forma inadequada. Né, ele acabou não sendo neutralizado de imediato, espasmando, e acabou atingindo a barriga dela e a parede. Né? E daí ele acabou no segundo disparo sendo neutralizado e acabou o problema ali.
Dos mais de 20 policiais que participaram ativamente da ação, apenas um ficou ferido na mão. Ele e as vítimas do sequestro foram levados ao hospital. Leina foi submetida à cirurgia e se recuperou. Outros personagens da história foram procurados, mas não quiseram gravar entrevista. Olha lá, o Rony brincando com a sua filha no corredor do hospital, mostrando para alguns oficiais da Polícia Militar, abraçado. É o reencontro. Para ele, com certeza, é um recomeço. A casa só foi liberada para a entrada da imprensa no começo da tarde e o que se viu foram as marcas do confronto com os sequestradores na pequena suíte. Depois de arrombarem esta porta, os policiais ficaram cara a cara com os 3 sequestradores. Eles estavam deitados aqui no chão. Em cima da cama estavam Fabrício, Fabiano e a babá Ana Paula. Naquele canto, Leina cuidava da pequena Natália de 9 meses. E do outro lado do quarto, mais próximos à parede, estavam Úrsula e a empregada da casa Ivete. A operação foi tão rápida que nem os reféns foram capazes de detalhar como tudo aconteceu. Foi a primeira vez que uma entrada tática foi autorizada em uma situação com reféns no Paraná. A ação se tornou caso de estudo e proporcionou uma reviravolta na estrutura da segurança pública do Estado. Depois disso aí, começaram a desencadear mais operações, nesse sentido. Isso fez com que as forças de operações especiais fossem mais valorizadas. Houve logo na sequência, uma ampliação dessas forças. Os grupos de operações especiais, os GOIs, né, que até então existia somente o COI, o Comando de Operação Especial, lá em Curitiba. Tínhamos o grupo de operações especiais aqui em Cascavel e tínhamos um pelotão de choque em Londrina, né, devidamente instalados, né. Isso fez com que ampliasse esses grupos, né, transformássemos lá em Londrina uma companhia de choque com seu grupo de operações especiais. Os demais batalhões fossem incentivados a criar seus grupos de operações especiais, né, que naquela época Foz do Iguaçu também estava começando a criar esse embrião deles lá. Eles tinham a instalação, né, tinham lá a possibilidade de criar um pelotão de choque, foi criado, assim como o Cascavel também foi criado aqui, o pelotão de choque. Ele já existia no papel, mas não tinha sido instalado. A partir dele foi instalado, houve a melhoria de profissionalização dos homens, melhoria de equipamento, foram comprados mais equipamentos para os policiais, e isso fez que houvesse um upgrade de 95 até 2000, né? Nós passamos por uma violenta transformação. Né? Passou a ter mais atenção ainda para esse tipo de crime, porque realmente é algo que toda a sociedade fica fragilizada quando acontece, né? Então, acho que foi um salto também na segurança pública como um todo. Eu acho que é um caso que merece continuar sendo estudado por quem está iniciando na carreira policial ou por quem trabalha nessa área, e para se verificar se tudo que nós fizemos nós acertamos e se aquelas técnicas, ainda embora sejam 30 anos atrás, elas foram realmente perfeitas para aquele episódio que tornaram esse caso um caso de sucesso no estado do Paraná. Membros da equipe foram condecorados por conta do êxito da ação, uma história que as décadas não apagaram e que a Tarobá ajudou a contar. Quando você pega uma medalha daquelas de bravura, que quem participou recebeu, ela tem um significado especial para nós. Estávamos ali na hora certa, no lugar certo, e recebemos a sinalização divina, entendeu? Para entrar. A polícia não podia errar e não errou. Eu não considero um efeito hollywoodiano. No Brasil, os policiais militares, civis federais estão vivendo isso aí diariamente. E faz parte da nossa vida, somos preparados para isso. Não tem nenhum romantismo nisso, apenas fizemos aquilo que fomos preparados para fazer. Parecia que nós estávamos participando ativamente da ação. E depois de digerir isso, e superar alguns traumas também, porque ouvir sirene e bomba foi difícil para mim depois, imagino que para todos,
Mas depois eu percebi o quão importante foi a nossa presença ali. Parece que a emissora, a transmissão, os ajudava. Eu tenho muita convicção disso. O que a Tarobá fez à época foi histórico, porque com o devido distanciamento do tempo hoje, a gente olha para aquilo e vê o tamanho do documento que nós produzimos à época. Foi mais do que só uma cobertura. Para aqueles dias, uma grande cobertura jornalística, a melhor, a mais intensa e que sem dúvida nenhuma entregou mais, principalmente no momento mais crítico. Nós fomos a primeira emissora de TV a chegar ao local no dia e fomos a única que transmitiu ao vivo o desfecho daquilo. Então, foi um marco para a época, sem nenhuma dúvida. Foi emocionante porque você se emociona, tudo, né? Foi um fato que a gente carrega até o fim da vida, está tatuado na memória e no coração da gente, né? E que mobilizou não apenas a questão profissional de cada um da redação, de cada um da externa, de cada um no estúdio, de câmeras e tal. Quer dizer, isso transcende, sabe? Transcende aquilo que a gente pode considerar. Não, puxa vida, foi mais uma historiazinha que a gente viveu na vida. Não, essa foi uma história muito forte, muito pesada e que marca. Como eu disse, ele fica presente, fica tatuado realmente na memória e no coração da gente, de todos nós. Esse povo que teve aqui, tanto lá de Curitiba, desses grupos especiais que tiveram aí, eles são todos muito bem preparados. Tanto é que hoje você pensa assim, não, a situação no final, mas poderia ter acontecido uma tragédia. Porque a Leina foi baleada, mas poderia ter sido baleada mais gente. Era um quarto não tão grande, e todo mundo, sabe, ali dentro, e daí um tiroteio, bala para tudo que é lado. Então você imagina uma situação dessa. O efetivo foi bacana porque todo mundo se sujeitou a entrar lá dentro. Eles viram assim que era uma irmandade. Você se emociona? A gente se emociona porque lembrar de tudo aquilo que a gente fez é uma coisa assim gratificante pelas vidas salvas, né? A emoção de saber que todos nós entramos, todos nós saímos vivos. Mesmo passado tanto tempo, a gente acaba sentindo essa emoção forte. Marechal Cândido Rondon nunca mais viveu nada parecido. Nem mesmo o estado do Paraná. Foram 123 horas que traçaram uma linha na história. 30 anos se passaram, mas as lembranças ainda vão continuar. Foram 123 horas de olhos colados na TV e coração apertado. Uma cidade em silêncio, um estado em vigília. 30 anos depois, o tempo não apagou o que aconteceu naquela casa em Marechal Cândido Rondon. O Paraná parou, o Brasil assistiu. 2 famílias reféns, um cerco interminável e uma cobertura jornalística que também virou parte da história. 30 anos depois, voltamos a esse lugar com um outro tipo de missão: reconstruir a memória. E mais uma vez são horas incontáveis, de pesquisa, de escuta, de buscas por nomes, vozes. Reviramos arquivos, reencontramos rostos, escutamos silêncios que ainda dizem muito. Entramos de novo na história como ponte entre passado e presente. Uma série produzida a muitas mãos. Foi esforço coletivo, conversa afinada, troca de ideias e olhares. É o compromisso com o detalhe, com o cuidado, com o respeito. É procurar a melhor pergunta, aquela que abre caminho para uma lembrança que ainda dói.
mas que precisa ser contada. Cada personagem reencontrado é um reencontro com o tempo. Cada documento resgatado, uma peça desse quebra-cabeça da memória. Cada relato, uma chave que destranca emoções guardadas há 30 anos. E no meio disso tudo, também nos vemos ali. Repórteres, cinegrafistas, editores, produtores, apresentadores. Todos vivendo à flor da pele o peso de recontar uma história que já foi ao vivo, mas nunca saiu do ar na lembrança de quem viveu. Voltamos não para repetir a história, mas para escutá-la de novo, agora com o tempo como aliado. Ao encerrar essa série, saímos com a sensação de que não apenas contamos um fato, fomos atravessados por ele. E talvez esse seja o maior papel do jornalismo: ser ponte entre o que foi e o que ainda ecoa, entre o fato e o sentimento, entre a lembrança. Já houve a invasão, ela está confirmada. Estão comemorando. A polícia comemora. E o agora. É assim que se faz jornalismo, né? E que equipe. Nós precisamos salientar isso, que contar essa história 30 anos depois e de uma forma tão intensa é preciso contar como equipe e tanto. E nós a tivemos. Fizemos com excelência, buscamos os nossos arquivos e fomos em busca dos personagens que relataram aquilo que viveram à época. Parabéns a todos que se dedicaram e o nosso muito obrigado, a nossa gratidão interna a esses profissionais da segurança no estado do Paraná, que colocaram em prática com muita coragem aquilo a que eles se submeteram durante muito treinamento, né? E para a época, sem tanta tecnologia, o resultado foi espetacular, apesar de alguns ferimentos, digamos assim, né? Porque, convenhamos, 7 reféns numa área de, sei lá, 7, 8, 10 metros quadrados, com mais 3 bandidos, e a gente conseguir esse sucesso e fazer uma transmissão ao vivo para todo o Brasil através dos equipamentos da Tarobá, para a gente é um orgulho, né? E o episódio também foi um marco na segurança pública do Paraná, que depois nós tivemos um salto em termos de equipamento, de reforço, tudo isso também foi narrado. Sobre os episódios, Ivan, eles estão disponíveis no nosso YouTube, você pode conferir desde a segunda até hoje, sexta-feira. Então são 5 episódios disponíveis no YouTube e amanhã nós temos também aí a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Tarobá, um compilado dos 5 episódios, então você vai poder acompanhar em casa no domingão. E nós agradecemos também a todos que se prontificaram, né, a relembrar essa história, que nos deram entrevistas, enfim, e também entendemos a reação daqueles que não quiseram voltar ao passado e se manifestar nesse momento, porque, convenhamos, né, para muita gente foi traumático o que houve há 30 anos atrás, 123 horas, o sequestro que parou o Paraná. Nós somos muito respeitosos com relação a isso. Só reforçando então, no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, você pode conferir o compilado que nós fizemos da nossa semana intensa da série de reportagem.